Na aula anterior, falamos um pouco sobre o estoicismo, uma escola filosófica do período helenístico, período que foi do século IV a.C. ao século II d.C., ou seja, dos anos 300 a.C. aos anos 100 d.C. Hoje falaremos sobre outra escola filosófica helenística. Falaremos sobre o epicurismo, também conhecido como hedonismo. Bem, os epicuristas, como todos os filósofos desse período helenístico, procuravam a felicidade. Tentavam unir ética à felicidade, viver bem é viver feliz. Uma coisa não exclui a outra, como frequentemente pensamos hoje em dia. E para os epicuristas, como chegar então à felicidade? Bem, epicurismo também pode ser chamado de hedonismo. E hedonismo vem de uma daimon grega chamada Hedonê. Antes de falarmos sobre Hedonê e hedonismo, o que vem a ser daimon? Daimon, palavra grega, da qual se origina a palavra demon em latim e demônio em português. Daimon, para os gregos, não era um espírito mau. Daimon era um espírito, uma entidade sobre-humana que praticava tanto o bem quanto o mal. Geralmente os daimons gregos, os espíritos que se colocavam entre os deuses e os homens, mais poderosos que os homens, menos poderosos que os deuses do Olimpo, esses daimons eram ligados a forças da natureza. E Hedonê era uma força ligada da natureza que provocava o prazer sexual. Hedonê era filha de Eros, deus do amor sexualizado, com Psique, deusa da alma. Portanto, Hedonê era filha da união entre corpo e alma, entre Eros, o amor sexual, e Psique, a alma. Hedonê, então, gerou o termo hedonismo, ou seja, uma filosofia do prazer. E podemos resumir assim o epicurismo, a filosofia do prazer. Mas Epicuro, o primeiro filósofo e com certeza o mais importante dessa escola, nos deu uma base sobre essa busca pelo prazer. Epicuro, que viveu entre os anos 300 e 200 a.C., na Grécia, Epicuro dizia que devemos procurar o prazer, mas um prazer que seja saudável, que não seja maléfico, nocivo para a gente. Então o prazer ele deve ser natural e necessário ao ser humano. Não devemos procurar um prazer que seja desnecessário, que não seja natural, que não seja pertencente à nossa espécie. Esse prazer natural e necessário também deve ser experimentado com parcimônia, com a justa medida, ou seja, não devemos negar o prazer, que é um extremo, e nem experimentá-lo de modo exagerado, que seria outro extremo. Devemos experimentá-lo de modo moderado. Esse prazer, é nesse prazer justamente que estaria a ataraxia, a felicidade, posto que, princípio epicurista, o não prazer significa dor, significa sofrimento, significa tristeza. E o prazer significa felicidade, paz de espírito, ataraxia. Bem, portanto, o prazer experimentado com moderação, o prazer natural à nossa espécie, o prazer necessário, ele não causa nem a curto, médio ou longo prazo prejuízos à nossa vida, à nossa existência. Epicuro listou alguns prazeres que, se fossem experimentados com moderação, seriam ideais para a felicidade. Ter amigos, comer bem e com moderação, contemplar a vida, a beleza da vida diariamente. Eram exemplos de prazeres que não seriam nocivos e que deveriam também ser experimentados como todo prazer com moderação. Epicuro tinha uma frase sobre a morte e que é muito interessante para a gente encerrar essa nossa conversa. Epicuro dizia: não temo a morte, pois quando ela chegar eu não estarei, e enquanto eu estiver ela não chegará. Como ou por que então temer aquela que eu não encontrarei? A morte apenas é a não existência, e não devemos temer a não existência. Também não devemos querer, desejar a imortalidade. Afinal, buscar o prazer imortal, eterno, seria buscar um prazer
monótono, chato. Devemos sim entender que a vida é finita, aceitá-la sim e nesse espaço de vida finita aproveitar o prazer natural, necessário, de modo moderado. Para encerrarmos, Horácio, um filósofo epicurista romano, dizia carpe diem, ou seja, aproveitem o dia, aproveitemos o dia, não como se não houvesse amanhã, mas como se houvesse amanhã e tivéssemos que prestar contas dos prazeres que experimentamos hoje.